nunca teve um sonho muito esquisito, um sonho cheio de detalhe, coisas sem sentido, histórias repetidas, tem gente que sonha toda noite com a mesma coisa, pesadelo, enfim, todo mundo, né? As noites do ser humano, elas podem ser, de fato, muito agitadas. E hoje a gente vai descobrir o que acontece com o nosso cérebro toda vez que a gente sonha. Por que a gente tem dificuldade de lembrar da maioria deles? Quanto tempo dura um sonho? Por que é que a gente sonha com aquele determinado assunto? Quem vai conversar com a gente é o neurologista Dr. Leandro Teles. Obrigada, Dr. Leandro. Eu sempre gosto muito de receber o Dr. Leandro. Ele é coautor de artigos científicos e livros, textos também em neurologia clínica. Ele tem mais de 100 aulas ministradas ao curso de medicina da Faculdade de Medicina da USP. E está sempre aqui para nos ajudar a entender melhor esse assunto. Todo mundo sonha? Todo mundo sonha. Mesmo quem não lembra do sonho? Mesmo quem não lembra. Então, na verdade, a gente lembra só de uma parte do sonho, né? Então, na verdade, todo mundo saudável sonha. Salva pessoas que têm doenças cerebrais graves, ou que estão em coma, ou que usam muito medicamento. Mas, de modo geral, as pessoas sonham várias vezes por noite. A gente tem 4, 5, às vezes 6 sonhos numa noite. E só lembra ali em torno de 10%, 20% daquilo que a gente realmente sonha. A gente foi nas ruas para ver o que a turma que tá lá andando acha, se sonha, se não sonha, o que sonha. Vamos conferir? Legal, vamos ver. Então pode rodar o vídeo. Você costuma lembrar dos seus sonhos? Então, eu quase sempre lembro dos meus sonhos e eu fico com muita raiva quando eu não lembro, porque eu acho que sonho é uma coisa muito divertida. Cara, eu lembro sempre dos meus sonhos. Lembro sim. Frequentemente. Às vezes eu tenho até 2, 3 sonhos por noite. E sempre que eu me lembro de um sonho, eu procuro anotá-lo e fazer um caderno de sonhos, para mais tarde eu poder analisá-los. Na maioria das vezes, sim. E você já sonhou mais de uma vez com a mesma coisa? Ah, já aconteceu algumas vezes, poucas vezes. Já, principalmente quando é pessoa, né? Quando você pensa muito numa coisa no dia ou em alguém, aí você acaba sonhando com isso, e aí no dia seguinte também, ou quando você tá preocupado, sei lá e tal. Isso aconteceu que eu me lembro uma única vez, mas em tempos bem diferentes, assim, uma diferença de 1, 2 anos. Não que eu me lembre. Diversas vezes. E acontece quando você sonha ou não? Não, na verdade nunca aconteceu. E pesadelo, tem bastante ou não? Então, antigamente eu tinha mais, agora eu quase não tenho. Não, ainda bem que não, mas quando eu tenho, são bem assustadores. Eu costumo acordar à noite. Não costumo ter, só bem de vez em quando. Não, às vezes eu tenho pesadelo, mas não é sempre. Você acorda no meio da noite ou não, só vai lembrar no outro dia que foi um pesadelo? Não, às vezes eu acordo, às vezes não, e aí lembro só no dia seguinte. Ah, só se for alguma coisa assim, quando eu tô caindo de algum lugar, daí eu acordo, assim, de susto. É só. Na verdade, os meus sonhos, na maioria das vezes, quando eu sonho, são sonhos repetitivos e, na verdade, parecem muito verdadeiros. Parece que eu me vejo na cena do sonho e é tudo muito real. É muito louco isso, né? É muito louco. Eu também sonho muito e parece muito real sempre. E pesadelo é impressionante. Eu acordo assustadíssima, me dá um medão. E aí depois no dia seguinte eu penso, mas por que eu tive medo daquilo? Que nem era nada que deixasse a gente apavorado. Mas o pesadelo às vezes ele é simples, mas ele tem uma característica de agitar a gente, deixar a gente com medo, né? Sem dúvida. Então, o pesadelo é um tipo específico de sonho, você tem algumas emoções mais negativas, ou medo, ou pavor, e às vezes essa sua sensação ela é desproporcional até a história. O contrário também é verdade. Às vezes a gente sonha com coisas aterrorizantes e não fica tão assustado na hora H. Então o sonho ele é um pouco diferente da realidade. E a emoção de um sonho, ela pode contaminar a gente durante o dia. É verdade. Então é muito comum a gente, depois de um sono legal, a gente acordar com prazer, com uma leveza, e depois de um pesadelo a gente pode ter realmente dificuldade para adormecer, ou não, né, doutor? Medo. Às vezes a gente sonha com uma coisa tão boa que aí quando você abre o olho e fala, ah, era sonho. Isso é clássico Aí, também. E aí a gente quer voltar, não volta, né? Então... Parece que é de propósito. Aí, quero sonhar de novo, tô aqui para complementar aquela história. E não acontece, né? Agora, então, por que a gente sonha, hein? Então, existem várias teorias. O sonho, ele é uma parte do sono. Durante o sono, a gente vai dormir, o cérebro começa a descansar. Então tem a fase 1, 2, mais superficial, fase 3, 4, mais profunda. O cérebro vai descansando, vai relaxando, então vai colocando a casa em ordem. De repente, surge a fase 5, que é a fase que a gente chama de REM. R-E-M. E essa é a fase dos sonhos. Esse ciclo se repete umas 5 vezes por noite. Do 1 ao 5, do 1 ao 5. Então por isso que eu falei que a gente sonha mais ou menos uns 4 a 5 sonhos por noite. Na segunda metade da noite, os sonhos são mais longos e são mais organizados. Então por isso que a gente lembra mais dos sonhos quando a gente acorda
3, 4, 5 da manhã ou 6 da manhã, quando a gente vai acordar no dia a dia normal. É raro você lembrar de um sonho de uma primeira metade da noite, apesar de não ser impossível. Agora, o sonho, acredita-se que tem uma função de organização. O cérebro, ele acorda para dentro de si próprio. Então o corpo fica paralisado durante essa fase de sonhos, a pessoa não mexe nenhum músculo. Os olhos, eles se mexem de um lado para o outro, como se a pessoa estivesse caçando ou enxergando alguma coisa, mas os olhos fechados. Então a pessoa está inerte, percebendo muito pouco o ambiente ao seu redor, mas o cérebro está todo vapor. Então ele está organizando memórias, trazendo coisas à tona, fazendo testes de criatividade. Ele também, Cláudia, é um simulador emocional. Ele nos coloca em situações muito improváveis do dia a dia. Então ele testa também a nossa resposta caso aquilo acontecesse. Então ele organiza a memória, joga fora aquilo que não é importante. Então, para o aprendizado, ele é fundamental. Um monte de gente está vendo, a gente deve ter acontecido isso já, está estudando muito de dia e dormir com tudo desorganizado, e quando acorda, nossa, o conhecimento está organizado nas gavetinhas certas. Então ele consolida o aprendizado, simula algumas emoções. Então é difícil imaginar a vida como a gente imagina, sanidade mental, sem o sono e sem os sonhos. Então, é como se a gente sonhasse com algo que fosse gerar um sentimento que tá para acontecer, é isso? Então, não necessariamente. O sonho, ele versa muito sobre o passado, na verdade. Todos os estudos de sonhos, que pegaram pessoas dormindo e acordaram a pessoa no meio da noite e perguntaram o que você estava sonhando, conseguiu se mapear e viu-se que, na verdade, grande parte dos nossos sonhos são coisas que aconteceram um dia antes, 2 dias antes, né? Se você jogar baralho um dia inteiro, à noite você acha Você vai achar que você está jogando, né? Então, o sonho, ele versa muito sobre o passado, só que ele é uma colcha de retalhos. E aí que vem a bagunça. Não é uma memória linear. Eu posso sonhar com uma pessoa num lugar totalmente absurdo. Eu posso estar na minha casa, mas na verdade não é a minha casa. Eu vou para a sala, mas é um navio. Quer dizer, como o lobo frontal, essa região aqui mais da frente do cérebro, aqui é o nosso cérebro, né? Então aqui seriam os olhos. Essa região que é a região da crítica, a região mais da frente, que fica aqui atrás da nossa testa, ela dá a razão, a crítica, o juízo. Ela fica mais ligada de dia. Então você é racional. À noite, nos sonhos, essa área funciona mal. E ela dá liberdade para as áreas mais profundas, de emoção e de memória, para elas brincarem. Então o sonho é mais criativo. Lógico, como ele versa sobre o seu estado de espírito, pode até ser que você encontre uma solução de algum problema que vem te martelando, né? Você perde um pouco da crítica e surge uma solução eventualmente mais criativa. Ele até pode te elucidar alguns problemas, mas realmente prever o futuro, não. Isso não há evidência científica. Agora tem pessoas que têm, né, uns sonhos que a gente chama de premonitório, sonha com uma coisa que depois acontece, né? Então isso tem descrições. Agora é muito difícil você comprovar que isso não foi fruto, primeiro, da coincidência, uma vez que a gente sonha muito e muito e muito, e eventualmente uma hora vai coincidir, ou até uma questão de expectativa. Quando eu sonho, aquilo pode abrir meus olhos para aquela possibilidade. Por exemplo, tem gente que só joga no bicho. Bom, hoje é crime, mas antigamente jogava no bicho quando sonhava com o bicho. É verdade. É lógico que um dia ele vai ganhar e vai atribuir ao sonho. Nossa, eu sonhei e ganhei. Lógico, ele só jogava quando sonhava. Se eu sonhar com um número e jogar na Mega Sena e ganhar, eu vou atribuir ao sonho. Só que tem pessoas que não jogam quando não sonham. Outra coisa, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu vi que eu estava sendo traído e fui ver, estava mesmo. Eventualmente no sonho apareceu uma desconfiança sua prévia, ou um temor. Ou apareceu aleatoriamente no sonho e você foi atrás daquela informação. Então tem coincidência, tem questões do passado mais inconscientes, tem a nossa mudança de postura após o sonho. Tudo isso pode explicar algumas premonições. Mas tem histórias que realmente são arrepiantes, né? Tem. Que dá um certo receio de que realmente possa ter algo a mais. Cientificamente difícil de provar, mas tem que ser respeitado as crenças e as pessoas que contam histórias realmente mais convincentes. Eu vi ali na nossa matéria depoimento de uma menina que diz que ela anota os sonhos para depois ela fazer uma análise do porquê que ela sonhou com aquilo e tal. Tem uma relação mesmo? O que a gente sonha com o que a gente está vivendo? Ou a gente consegue aprender mesmo com o sonho que a gente teve? Eu acho que sim. O sonho, ele é função do seu cérebro. Então, ele é função do seu cérebro longe daquelas amarras do juiz e da crítica. Então, quem cria o sonho é você, e você é o autor e atua também no sonho. Então, acho que é legal isso sim. Para as pessoas que querem lembrar mais os sonhos, uma dica que eu dou é isso. Primeiro, antes de dormir, mentalizar que você quer lembrar. E logo depois que você acorda de um sonho, não faz nada. Para quieto e tenta montar de novo a história. Se puder fazer igual a nossa telespectadora, que anota,
é genial. Por quê? Porque depois que você acorda, em 5 minutos, metade do sonho já foi embora. Em 10 minutos, 90% já foi perdido. Então a gente acorda, vai no banheiro, já perdeu metade da história. Depois vai escovar o dente, já foi o resto. Então acordou, do lado da cama já tem um papel e uma caneta, mentaliza o sonho, escreve, você vai ver que aos poucos você vai lembrar cada vez mais dos seus sonhos. E você consegue se divertir mais. Porque você pode voar, você pode criar, você pode fazer cada coisa. Né? Eu amo sonhar. E eu voo nos meus sonhos, você também falou voar, eu lembrei que eu gosto de sonhar e eu adoro sonhar quando eu tô voando. E é uma delícia. Esse é o sonho clássico, que não é todo mundo que tem, não. É. E quem tem, fala que é uma experiência única. É muito gostoso. É uma vivência, é uma sensação de liberdade. Coisa que seria impossível na vida real e é possível no sonho. Mas por que não é todo mundo que tem? O que acontece, por exemplo, com o meu cérebro nesse momento? Depende de questões genéticas, depende de questões emocionais, depende de preparo. Tem gente que tem muita dificuldade em lembrar de sonhos. Tem pessoas que têm uma qualidade genética para sonhos que conseguem, inclusive, coordenar algumas coisas dos sonhos. Ou saber que está dentro de um sonho. A gente chama isso de sonho lúcido. Então tem pessoas que desenvolvem essa habilidade com treino, tem que ter uma predisposição genética e que conseguem saber que está no sonho para aproveitar mais. Se você pudesse só saber que está num sonho, você ia curtir muito mais. É uma delícia, porque né? quase sempre a gente não sabe que está no sonho, né? Então quase sempre a gente só sabe que está no sonho quando a gente acorda. E aí é tarde demais para você poder retomar. Mas o que você tem é o sonho vívido, aquele que parece real. O sonho lúcido é aquele que você consegue ainda coordenar um pouquinho o enredo. Mas você sabe que até que eu consigo coordenar, porque eu sei que eu consigo voltar no sonho. Quando eu acordo, o sonho está muito bom, eu falo, vou tentar sonhar de novo. Eu Isso fecho o olho é legal e e não é qualquer voltar um, no não. sonho. É uma delícia, né? E a gente se diverte mesmo, brinca bastante. Bom, mas no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre sonhos e também queria abrir esse espaço para que você possa participar com a sua colocação ou com a sua dúvida. O Dr. Leandro Teles é neurologista, a gente está falando aqui de função cerebral em relação aos sonhos. O que acontece com o nosso cérebro enquanto a gente sonha, tá? Então, 0 operadora 11 2202 8432 é o telefone que está à sua disposição. O pessoal lá do site está esperando a sua participação. 0 operadora 11 2202 8432 ou no e-mail vidamelhor@redevida.com.br, certo? Daqui a gente pouco, volta já, tá? Vida Melhor de volta, o nosso assunto são os sonhos e os pesadelos. E eu tô conversando com o neurologista Dr. Leandro Teles. Muito bom falar contigo, entender que o nosso cérebro, ele começa a sonhar na fase REM, quando a gente está mais relaxado, não é isso? Exatamente. E a gente tem até 5 sonhos por noite, de 4 a 5 sonhos em média em média. 5, em torno de 20 minutos. Tem um número legal, Cláudia, que uma pessoa que vive até os 60 anos sonha mais ou menos durante 6 anos, ininterruptos. Então, durante a nossa vida, a gente tem 6 anos sonhando. Ai, que delícia. Então, é bastante tempo. Né? Isso significa, então, que a gente tem a vida aqui durante o dia e tem uma vida à noite também. Tem uma vida inteira de sonhos, né? Então, a gente dorme... meio sem história, né? A gente Porque passa é meio um sem terço pé da nem vida- cabeça, mas é gostoso, né? É meio bagunçado, É meio bagunçado. mas é interessante. Tem uma pergunta pra te fazer. Toda vez que eu durmo, quando eu tô mais cansada, é mais ainda. Eu tenho uma sensação de uma tontura. Dá até um tremelique, assim. Um tranco. Um tranquinho. Isso é O que é clássico. isso? Quando a gente está cansado e começa a adormecer, não estamos dormindo ainda, a gente está ali se desconectando, aí surge um fenômeno chamado mioclonia do sonho. Mioclonia do sono. Isso todo mundo tem, né? E aí dá a impressão de que você está caindo e que cai na cama, né? Às vezes a pessoa está do seu lado, ela recebe um tranco, né? Fala, nossa, o que você está pulando aí, né? Então é um fenômeno mioclônico, parece um susto, é uma contração bem rápida, como se fosse uma descarga elétrica. Às vezes dá uma sensação mental de que você acabou de cair no chão, ou de que você caiu de uma altura. Chama mioclonia fisiológica, não é doença, do sono. Isso é normal, não é doença. Mas o que é isso? Então, isso, na verdade, é algo que é do sono. Mas é porque Esse a gente estado entrou numa fase mais profunda? Você está um pouco mais cansado e você aprofundou com um pouquinho mais de velocidade e aí gerou um estado meio transitório entre sono e realidade. Aí você tem essa descarga e acaba acordando com o próprio tranco, né? Ah, você acorda, não é que você mergulha de vez no sonho. Não mergulha. Eu tô perguntando isso Geralmente porque... você acorda e percebe, fala, nossa, eu dei um tranco. Porque aqui, as né? mães percebem que os filhos pegaram no sono, às vezes filho que dorme na perna da mãe, que dorme no colinho mesmo, que dá aquele tranquinho e fala, agora ele dormiu pesado. Então, às vezes Tem que o tranco esperar um não é pouquinho, suficiente para acordar. Mas geralmente esse tranco superficializa um pouco o sono, dá mais uns
2 minutinhos que já o Aí sono já coloca no pega. berço. Agora, o contrário também é verdade. Tem um fenômeno que pouca gente conhece, que chama paralisia do sono. E é super comum. A pessoa, é ao contrário, a pessoa acorda, então a pessoa abre o olho, mas não consegue mexer nenhum músculo. Como se ele estivesse paralisado. Então ele acorda, mas o corpo não acordou ainda. Então o cérebro desperta, mas ele ainda está nessa fase de atonia, de relaxamento muscular. Isso dura uns 5 minutinhos, depois o cara melhora. E isso muita gente em casa, ouvindo a gente, deve lembrar de ter tido alguma vez na vida já. Agora, outra pergunta minha, o que a gente pode fazer para evitar pesadelo? Boa pergunta, Cláudia. Então, o pesadelo é uma coisa ruim. E tem gente que é perseguido por pesadelo. O pesadelo é uma coisa que a pessoa não quer ter, né? Então, por que dá pesadelo? A minha avó falava que se dormia de barriga cheia, dava pesadelo, né? Então, tem várias crenças relacionadas a isso. O que a ciência diz? Primeiro, em épocas que você está mais triste, depressivo, mais estressado, o seu sonho também vai ter essa cor mais nublada, essa sensação mais negativa. Então, tentar ter atividades esportivas, de lazer. Se você tiver algum desconforto durante a noite, pode ser que o cérebro leia isso como pesadelo. Então, é sempre bom manter uma boa temperatura do ambiente, um colchão confortável. Outra coisa que dá pesadelo é a pessoa que tem a apneia do sono. A pessoa às vezes ronca e falta o ar uma parte do sono. Chama apneia. Super comum, mais em homens de pescoço curto, um pouco acima do peso. E isso, durante o sono, pode se transformar num pesadelo. Então, tratar a apneia do sono. A questão da comida também é verdade. Dormir com a barriga muito cheia, aquela digestão dificultosa... não vai dar um sono gostoso. Vai dar um desconforto físico que vai ser lido pelo cérebro como pesadelo. Então, para evitar pesadelo, dieta bem leve antes de dormir, atividade física, pensamentos bons antes de você adormecer. Como ele versa sobre memórias do dia anterior, pensa antes de dormir coisas boas do seu dia. Você vai ver que o seu sono vai ser um pouco melhor. É isso né? aí. Agora, se você tiver sonhos recorrentes ou pesadelos recorrentes, é importante procurar um médico. Psiquiatra, o neurologista, ou mesmo clínico de confiança e contar. Tendo um sonho ruim que me persegue. Porque eventualmente uma psicoterapia, pode ser um sintoma de depressão ou de ansiedade, ou até estresse pós-traumático. Quem às vezes passou por uma violência, um sequestro, um assalto, pode passar durante anos sonhando com coisas negativas, né? Então, para resolver isso, tem que resgatar, né, e começar realmente uma vida nova. Estresse pós-traumático tem tratamento. Legal. Olha, a Gláucia Sirlene Ferreira, ela diz que sempre sonha que está ligando para alguém, só que ela nunca consegue visualizar os números. Por quê? Isso é estranho. Agora, tem coisas que são difíceis. Por exemplo, é muito difícil se você contar os dedos durante o sono. Às vezes tem pessoas que sonham e não conseguem enxergar números ou sequências numéricas. É como se, por exemplo, pelo que você falou, é um sonho recorrente. Então, o dia que ela conseguir, por exemplo, resolver esse dilema, ou visualizar o número, ou saber para quem ela está ligando, é possível que esse sonho pare de persegui-la, né? Agora, essa descrição é comum. A pessoa às vezes fala assim, olha, eu não enxergo tal cor no sonho, eu não consigo olhar minha palma da mão, contar meus dedos no sonho, ou eu não enxergo números do meu sonho. Sabe uma coisa interessante? Tem pessoas que sonham em preto e branco. Então, 15% da população sonha em preto e branco. Ela enxerga normal, colorido, mas na hora do sonho não vê cor, vê preto e branco. Teve um trabalho de antigamente, quando a televisão ainda era preto e branco, não tinha cor, e aí mais gente sonhava em preto e branco. É interessante, depois que a televisão ganhou cor, menos pessoas sonham em preto e branco. Como se parte da fantasia que a televisão trazia para a pessoa, né? No filme, na ficção, ali, ficasse registrado e a pessoa passasse a sonhar tal qual assistia na TV. Olha o impacto que tem esse veículo no cérebro das pessoas. É mesmo. Por isso é que cada vez tem que ser maior a responsabilidade de quem está na TV, chegando aí na tua casa, desse lado daqui. A Felícia Isabel Soares de Araújo, de Gravataí, no Rio Grande do Sul, ela diz, por que eu nunca sonho? Eu nunca sonhei. Não, na verdade ela deve sonhar várias vezes, tal qual uma pessoa saudável e normal. Ela não se recorda. Como eu falei, você se recorda de uma pontinha do iceberg. Agora tem pessoas que nem essa pontinha conseguem lembrar. Então, o conselho que eu dou para ela é, primeiro, mentalizar antes de dormir, vou lembrar do meu sonho. Coloca o despertador um pouquinho antes do que de costume, para ver se você surpreende um sonho na hora que ele começa, na hora que ele está acontecendo. Então você coloca o despertador um pouquinho mais cedo, coloca o caderninho do lado, e ela vai perceber que aos poucos vai se surpreender com histórias de sonhos, né? E é importante a gente lembrar dos sonhos? Então, isso é uma questão, é uma pergunta assim, porque tem gente que duvidosa. fala assim, se você tá com a memória boa, você lembra do seu sonho e sonha colorido. É verdade isso? Não, isso é mito. Então, entre sonhar colorido ou preto e branco não tem nada a ver com memória. Lembrar ou não do sonho depende de quão dentro do sonho você acordou.
Aqueles sonhos que são mais emotivos ou que você acorda durante o sonho são aqueles que você mais lembra. Por exemplo, Cláudia, quando você morre num sonho, quando você morre, você acorda. Então esse sonho te dá uma sensação ruim, né? Mas você desperta durante o sonho, durante uma questão emocional. Então você sempre lembra desse sonho. Agora, quando você passa o sonho, entra em outra fase e acorda na outra fase, o sonho já se perdeu. Então, tentar acordar um pouquinho mais cedo, tentar reavivar esse sonho, ela vai ver que durante as semanas ela vai começar a lembrar mais. Agora, você sabe que a Maria Adelina Maronese, ela é de Campinas, ela disse que sonhou que eu tinha morrido, só que a alma estava do lado, feliz, e as pessoas que estavam tristes. E ela falou que ela ficou com essa felicidade durante 15 dias. Ela que morreu? É. Isso é raro. Geralmente, a morte é incompatível com o prosseguimento do sonho. Porque você é o autor, mas também vivencia o sonho. Você é o autor principal. Você é o autor e o ator principal. Quando você morre, geralmente isso é incompatível, a pessoa acorda. Mas tem descrições de pessoas que morreram em sonho e perceberam saindo do corpo, ou que perceberam essa sensação de paz das pessoas. Isso, lógico, depende um pouco da interpretação religiosa, das crenças que ela traz. Agora, ela disse que ela ficou com esse sentimento de felicidade por 15 dias. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom, isso também é verdadeiro. Às vezes o sonho te traz um alento, uma proteção. Nada melhor, por exemplo, do que você sonhar com aquela pessoa que você não vê faz tempo. Às vezes a pessoa perdeu o pai e a mãe e a pessoa aparece no sonho, né? Então isso traz uma paz e isso parece que ele suplementa com aquela saudade. Parece que é um pedacinho que está faltando e a pessoa pode sentir isso por semanas, meses, né? Ah, isso é muito gostoso, Um muito sonho especial, pode mudar né? a vida de uma pessoa. Tem gente que, por exemplo, o Paul McCartney refere que ele escreveu Yesterday, que ele ouviu no sonho. A melodia, acordou e compôs Yesterday, que é uma das músicas mais regravadas da história da música mundial. Que maravilha. Outro cara que ganhou o prêmio Nobel é o Kekulé, é um alemão, se não me engano. Ele estava pensando na molécula do benzeno. Aí ele sonhou, segundo ele, com uma cobra que mordia o próprio rabo. Então ele sonhou com essa coisa que a cobra mordia o próprio rabo. Aí no dia seguinte ele desenhou um anel benzênico, uma estrutura cíclica que mudou a história da química. Então ele visualizou num sonho. Lógico, ele estava matutando, pensando, não conseguia enxergar, e no sonho isso foi mostrado a ele. Que interessante. Olha, a Mônica Dias está agradecendo o assunto, está adorando. Que bom, Mônica, fico feliz. Um beijo para você. A Gabriela, ela é de São Paulo, ela pergunta o seguinte: é verdade que quando acordamos e lembramos do sonho, significa que acordamos no meio do pico do sono? Isso pode prejudicar a qualidade do sono? Não necessariamente. Na verdade, você não tem um ciclo só durante a noite. Você tem 5, 6 ciclos. Esses ciclos duram mais ou menos 90 minutos. Você vai fase 1 até a fase 5, aí superficializa um pouquinho, depois volta. Então, quando você acorda no meio do sonho, quer dizer que você acordou num momento mais profundo. Mas não quer dizer que seu sono não foi reparador. Você pode acordar no meio de um sono, mas se você teve os 5 ciclos adequados, então o ideal para um adulto é pelo menos 7, 8 horas de sono, ininterruptos. Então, o fato de você acordar durante o sonho ou lembrar de um sonho significa que você atingiu aquela fase REM. Tem pessoas que às vezes têm um sono muito superficial. Mãe é muito assim, né? Qualquer coisinha já desperta. E essa pessoa às vezes sonha pouco porque aprofunda pouco o sono. Mas não faz mal você despertar dentro de um sonho, não. Ok. Né? Só é ruim quando você acorda no meio da noite. Porque daí, às vezes até para você dormir de novo você perde um tempinho. O ideal é ter um sono só e acordar durante o último sonho, né? Isso é o perfeito do ponto de vista de saúde mental. Às vezes a gente acorda no meio da noite porque o sonho despertou uma preocupação real, né? Você sonha com uma coisa, mas que te desperta uma preocupação do dia mesmo. Exatamente. Aí você perde o sono. Às vezes te acorda e isso te traz uma preocupação, você fica pensando, né, naquilo. Uma coisa também interessante é um fenômeno que acontece às vezes de algo no ambiente entrar no sonho. Não é só o sonho que sai para o ambiente, mas o ambiente também entra no sonho. A pessoa está sonhando, por exemplo, aí alguém liga uma torneira. Aí começa o barulho de água. Aí no seu sonho você visualiza uma cachoeira, por exemplo. Ou toca o despertador e isso vira uma banda tocando aquela música no seu sonho. Então é interessante. E é uma sensação super gostosa. É legal. Também, né? É uma interface, né? O sonho contamina com o sentimento a realidade, mas a realidade também contamina um pouquinho o sonho. O bom é quando é o despertador, que aí você já acha que é uma bandinha de música e você tá gostando, e de repente você fala, puxa, tá bom. E fica, né? Você fala, tava bom sendo bandinha de música. A Zilda Miguel, da Costa Arósio de São Paulo, ela diz que sempre sonha com uma casa, sempre a mesma casa. Qual é o motivo de um sonho assim? Então, deve ser alguma coisa que tem alguma relevância emocional com ela. É muito comum as pessoas terem o mesmo cenário. Às vezes é alguma coisa que ela viu num filme, ou alguma coisa uma casa que ela viveu, morou, ouviu, mas aquilo trouxe alguma questão emocional, subconsciente ou inconsciente, e aquilo pode aparecer em todo santo sonho. Às vezes a gente encontra pessoas no sonho que a gente não conhece.
né? Agora, na memória, ela tá. Então você viu essa pessoa na rua, você viu essa pessoa num filme, num comercial, ou numa fase da sua vida que você nem fixava muito memória. Então essa casa deve ter um simbolismo, deve trazer algum acolhimento. Mas é muito comum as pessoas morarem em várias casas e só sonharem com um cenário. Então isso é a questão do... É igual autor, né? Tem autor que gosta do mesmo ator, tem autor que gosta da mesma... Igual aquele que sempre tem a Helena na novela, verdade, né? A mesma coisa do nosso sonho. Como a gente é autor do sonho, a gente às vezes gosta daquela casa. Agora, né? Valdelice está fazendo uma consideração aqui que eu achei interessante, que ela sonha com a mesma pessoa, só que com a fisionomia de outra. Isso também pode acontecer. O sonho, ele comporta isso. A pessoa tem a voz, tem o jeito, tem a história. E às vezes pode trocar a fisionomia. Até porque na sua fisionomia ela muda durante a vida. Então no sonho você tem liberdade. Você pode sonhar com uma fisionomia e a mesma pessoa com vários rostos diferentes. Bom, tem muitas perguntas falando sobre premonição. O doutor Leandro Teles falou que não tem nenhuma comprovação científica. E a gente sabe que algumas pessoas têm sonhos que depois acontecem. Ele mesmo falou que pode ser coincidência. Tem gente que me pergunta assim se eu acredito ou não. Eu, Leandro Teles, se eu sonhar com alguma coisa, vai ter um acidente. Eu jamais vou naquele lugar, morro de medo. Só que do ponto de vista científico, não há uma comprovação de que isso foi verdade. Então uma coisa é o que a gente defende como ciência, outra coisa é crença pessoal. Então tem gente que crê que a alma sai do corpo e vivencia aquilo. Ou que durante o sonho você pode ver vidas passadas. Ou que durante o sonho você pode predizer o futuro. Daí isso é crença cada um pessoal. na sua crença, isso é muito pessoal, a gente nem vai entrar nesse mérito. Não foi possível ainda um pesquisador, diante da comunidade científica, comprovar um fenômeno desse. Existem algumas tentativas, muita gente estuda sonho, graças a Deus, e o dia que isso estiver bem comprovadinho, nós seremos os primeiros a vir aqui dar a notícia. Eu faço uma coisa que eu vou passar pra você. Eu aprendi isso com um sonho que eu tive que não foi bom e que aconteceu uma semana depois. Quando eu sonho com alguma coisa que me tira um pouco a paz, sabe o que eu faço? Eu oro e peço pra Deus pra tirar aquilo da minha vida, que não vai acontecer. E com fé mesmo, e assim é que é. Então coloca o sonho que te incomodou nas mãos dele, que te conhece e sabe todas as coisas, viu? O sonho que eu tive foi uma semana antes do meu casamento. Eu sonhei que o músico que ia tocar lá o teclado ia ficar bêbado e ia estragar a festa. Nossa. E de ter feito, Tá um e aconteceu, pesadelo. e aconteceu exatamente assim, e ele ficou bêbado, e aí não foi muito boa a festa, por conta dessa história. Aí eu aprendi agora, tive um sonho esquisito, eu já entrego para quem vai cuidar disso, que é Deus. Tem muita pergunta chegando, o assunto é muito bom, eu fico super feliz, mas a gente não tem mais tempo mesmo, Dri? Acabou? Não dá pra ampliar o programa? Não dá pra ampliar? Meia horinha só? Ela nem me ouve, você vê? Não, eu volto outro dia e Então conto o resto da... Eu tô te esperando, tá? Agora, eu quero deixar, além do site, o Facebook, Neurologista Leandro Teles. Quem ficou com dúvida, quiser enviar as perguntas pelo Facebook, né? Ou pro e-mail do programa, eles também me repassam essas dúvidas, para ninguém ficar com dúvida nesse tema. Mas no Facebook é uma boa, porque tá todo mundo ligadinho ali também. Legal. Então lá no Facebook Neurologista Leandro Teles. É uma fanpage. Se a pessoa der uma curtidinha na página, ela vai receber também textos cíclicos. Também tem o site Leandro Teles, tudo junto com L só, .com.br. Lá tem texto sobre dor de cabeça, Alzheimer, também tem sobre curiosidades. A minha melhorou. Graças a Deus, você tomou um remedinho antes do Ó, então do vai lá, programa. leandroteles.com.br, no Face, Neurologista Leandro Teles. Ah lá, agora ela ouviu, já veio falar pra mim. Tchau. Agora ela expulsou, não Você tem viu? jeito. Tchau, tchau. Obrigada, doutor Até a Leandro, muito próxima. bom. Muito bom esse nosso bate-papo sobre sonhos, né? Então, agora você sabe que se você tiver mais alguma dúvida, você pode recorrer lá. Agora...